Fala pessoal, boa noite para todos e todas. Nós vamos começar mais uma live hoje, hein? Hoje vai estar com o Eric Vils aqui, o Eric que é o fundador aí da Soluto. Muita gente já deve conhecer o Eric aí, de mercado, já está há muito tempo na estrada aí. Eu já vou chamar o Eric já entrou aqui. A gente já vai batendo um papo, vai aquecendo enquanto a galera entrando. É isso aí, beleza? Galera, para quem não conhece a live, e aí Eric, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, legal. Galera, para quem não conhece aí o esquema das nossas lives aí, então nós fazemos uma live bem interativa. Então fique à vontade aí para fazer suas perguntas aí, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder todos vocês, beleza? Então é isso aí, dito isso, Eric, a gente já pode começar o nosso aquecimento aí, enquanto a galera vai entrando. O que você acha? Vamos, estou à disposição. Legal. Bacana, Eric. Ô, Eric, conta rapidinho assim, até para poder contextualizar. Eu imagino que algumas pessoas não devem te conhecer. E assim, quem que é o Eric aí? Falar um pouquinho da Soluto também. Aproveitar, né, esse momento aí para a gente poder contextualizar mais aí com quem que a gente está falando. Então, comecei há 27 anos atrás, trabalhando com tecnologia. Comecei bem novinho, comecei com 15 anos. E há 17 anos a gente percebeu um mercado de franquias, um mercado que tinha certa carência em relação a soluções especializadas de software. Então, desde 2003 a 2004, a gente se associou à ABF e vem aprimorando uma solução de software bem completa para atender o mercado de franquias. E desde 20 e poucos anos atrás, quando você falou 27? 27. 27 anos atrás, já nesse mercado de franquias ou não? Nada a ver? Não. O mercado de franquia foi há 17 anos atrás. Então, depois de 10 anos assim, de fazendo software para os outros de vários formatos e tipos de segmento, a gente percebeu que era melhor colocar um produto no mercado, que hoje se chama de software como serviço, software na nuvem, né? O SaaS, né? Software as a Service. E, então, a gente entrou nesse mercado em 2003 para 2004. O produto começou a ir ao ar em 2004, né? Começou um pouco antes, começou em 2002, essa virada da empresa. E estamos aí, desde 2004, publicamente no mercado de franquias como um fornecedor de software na nuvem, que nem se chamava nuvem na época, né? A gente tinha que convencer os outros que era melhor, né, ele ter um fornecedor profissional do que ele colocar dentro de casa, que é o que se tinha na época, era uma cultura da época, era essa, colocar os equipamentos e softwares dentro de casa. Legal. E o Eric, deixa eu fazer uma pergunta. Desde o início como empreendedor? Desde os 15 anos ou não? Nos 15 eu comecei dentro da própria curso técnico, eu comecei com uma coisa mais de dar aula para crianças carentes, e depois tinha uma bolsa, cheguei a receber bolsa aí do governo, né, bem pequenininha, né, óbvio. E depois comecei a trabalhar com equipamentos, né, com equipamentos, redes de computadores, e vi no software o que era a minha paixão, né. Então, depois foi direto o software e cada vez mais diminuindo a parte de equipamentos e redes e só concentrando no desenvolvimento de software. Que legal, bacana. E você já está empreendendo faz quanto tempo? Então, empreendendo tem 26 anos. Entendi. 26 anos empreendendo. Foi um aninho só de experiência ali mais como quase um monitor, mas dava aula e fazia uns serviços dentro do próprio curso técnico, que depois fiz também a engenharia, né? No mesmo local. Então você já passou coisa pra caramba aí, já passou por algumas crises aí. Crises de todo tipo, algumas foram boas para a gente. Tá. Inclusive o começo da minha carreira foi bem após ali, né, o confisco dos bens feito pelo Collor, né, mas ao mesmo tempo uma abertura de mercado para microinformática. E aqui mudou, que foi onde eu fiz a minha vida, a microinformática, né? Eu não sou do mundo anterior, que é da época dos mainframes, né, sistemas enormes, computadores enormes, e sim da microinformática. E deixa eu te perguntar, você colocou um assunto interessante, tá? A gente está aquecendo ainda, tá? Depois a gente faz as perguntas que eu falei que eu ia fazer para você. Você falou da questão que algumas foram boas para você, né? E esse é o momento que muitos empreendedores aí estão querendo se apegar a alguma coisa boa. Que mensagem que você teria para essa galera, assim? Tipo, o que a gente pode levar de bom para as nossas empresas aí nessa crise que a gente está enfrentando? Olha, parece estranho falar, mas eu acho que muita coisa. Acho que as grandes oportunidades de mudança, tanto no ser humano, na gente, na pessoa, quanto no mercado, né, essa chacoalhada, elas acontecem em crises. Então, não aceitar um derrotismo e você, pelo contrário disso, você tentar olhar que oportunidades surgiram com isso, né, com essa movimentação. Se você olhar para o mercado, que obviamente agora está destruído, seja uma hotelaria, o mercado de alimentação sofrendo muito, o turismo, vários outros
altamente impactado, mas eu posso continuar olhando para isso, vendo uma coisa ruim, que vai ter uma demora para se recuperar muito grande, mas eu posso olhar para o lado e ver, pô, surgiram oportunidades de outros modelos de negócio, outros modelos de franquia, outros segmentos, que não eram tão importantes e passaram a ser necessidade do consumidor. Né? Por exemplo, se vê hoje, obviamente, né, as entregas, a nova forma de fazer mercado, né? Algumas coisas até eu acho que vão ser um passo atrás. Por exemplo, o deslocamento das pessoas, que estava caminhando para um ambiente compartilhado, seja ele um metrô ou um Uber, que é uma coisa que você, de certa forma, compartilha aquele veículo. Infelizmente, algumas coisas vão dar um passo atrás, eu acho. Né? As pessoas vão ter um pouco mais de medo de se locomoverem ali ou no Uber ou no transporte público do que tinham antes. Então, infelizmente, algumas coisas vão retroceder, como pessoas voltarem a andar mais de veículo. E isso tudo move e gera oportunidades para quem conseguiu perceber essas alterações todas na sociedade e nos hábitos de consumo. Né? Legal, legal, cara. Você colocou num ponto importante aí, aquilo eu concordo com você, assim, acho que vão mudar bastante aí os hábitos de consumo, aí o futuro. E aí tem se falado do novo normal, né? Então, muito você deve ter ouvido falar alguns especialistas, algumas pessoas falando assim, não, agora a gente tem que se preparar para o novo normal, né? E aí eu queria já te fazer uma pergunta sobre esse assunto, na sua opinião, qual que seria esse novo normal para o franchising? Você que está aí muito envolvido com o franchising, né? Na gestão, nos indicadores, no dia a dia aí com os franqueadores. Qual sua aposta aí para esse novo normal do franchising? Primeiro, assim, o que é o franchising? Né? Assim, a gente tem no público pessoas que estão ouvindo aqui que ou tem uma franquia, ou são franqueadores, ou são franqueados, ou então tem o interesse de entender o que é franchising, ou pessoas que estão aqui por uma certa curiosidade de entender o que é isso. O franchise nada mais é do que uma forma de você expandir uma marca, um modelo de operação, né, um modelo de negócio. Então, todas as outras formas de expandir ou de criar negócios, elas continuam praticamente iguais. O que muda aqui é que eu acho que as relações de trabalho, elas elas vão sofrer uma drástica mudança. Então, a tradicional relação de trabalho que um franqueado tem com seus colaboradores, a relação que também quem não era do franchising tinha dentro do mercado de trabalho, isso vai sofrer uma mudança muito grande e vai empurrar muita gente para o empreendedorismo, como um único caminho, né? Como salvação, como único caminho, por falta de alternativa, ou realmente porque percebeu uma oportunidade de negócio. Quando você fala do novo normal, primeiro, tem coisas que eram muito claras no franchise, os segmentos. Né? Então, você tem lá a alimentação, a estética, o educacional, são coisas muito previsíveis, todo mundo pensa quando pensa em franchise. Só que existe uma grande conjunto de negócios que podem utilizar o franchising para expandir e negócios que não eram muito percebidos como possíveis franchising. Então, você vai desde uma franquia de plano de saúde PET, até cursos ou modelo educacional, mas não ligado à educação de inglês, ou educação profissional, mas ligado, por exemplo, à psicologia. Então, tem vários novos oportunidades de negócio que vão aparecer pelo modelo de franchising. Claro que vão aparecer também de outras formas, mas vão aparecer pelo modelo de franchising. Então, debaixo do radar. Muita gente não percebeu. Né? Por exemplo, a gente tem clientes que vão desde de controle de pragas, né, que é de penização, ratos, são coisas que sempre existiam em vários outros modelos, não eram muito conhecidos como franchise, mas estão aí já há muito tempo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos diversos, a parte de estética, mas mais ligada à saúde, que você vai desde do Botox, que já se fala há um bom tempo, né, a podologia, seguros, já tem muita franquia de seguro, franquia de corretor de imóveis, franquia, um negócio muito interessante que também tem conexão com o mercado agora, uma franquia que é a nova forma de você vender automóveis. O tradicional é você procurar uma agência, né, e fazer um test drive e comprar aquele automóvel. E usado também, você tinha que ir até a casa da pessoa. Você passa a ter um conceito de broker de automóvel que traz até você aquele veículo. E isso é oportuno para o modelo de pandemia. Né? Você não vai a um ambiente com um monte de gente. Vem uma pessoa só, traz aquilo, você faz o test drive, e se você gostar, você pode fechar negócio. Então, tem muito negócio Legal. desse tipo. Comentando esse assunto só para... foi por coincidência, a gente não combinou isso, tá?
você falou dessa franquia aí, eu falei exatamente dessa franquia hoje no vídeo que vai nessa semana no YouTube. Ah, Então, que é legal. exatamente esse assunto que você falou aí, pô, tudo a Não, ver. eu não sei se é a mesma franquia, né? Esses são os clientes nossos, mas eu não, é um segmento realmente É, que exatamente é isso. aquilo, está debaixo do radar, né? As odontológicas, por exemplo, franquia odontológica já está aí um tempo, franquia de oftalmológica não é ainda muito difundido, mas eu já tenho conhecidos que são desse mercado, talvez alguns até assistindo a live aqui, que já sabem que é um modelo possível de expansão, né? E é legal. E aí o Pablo tem uma primeira pergunta aqui pra gente. Franquia é uma boa mesmo? Muita gente tem medo. Já que você está falando dessa introdução do franchise aí, queria te escutar. Qual a sua opinião? É um pouquinho da primeira frase que eu falei quando você perguntou isso. Assim, franchise é apenas um modelo, um dos várias formas de você expandir, né, um tipo de negócio. O problema, a segurança daquilo não está em fato de ser franquia ou não, está nas pessoas que estão por trás daquela marca, daquela empresa que você está pensando em se juntar a esse ecossistema. Então, o principal é que ela é um ecossistema, você vai ter que se conviver frequentemente. O que não é comprar um direito de uso e não prestar contas, né? Você vai ter que se relacionar constantemente. É um casamento. Então, entendendo que é um casamento e fazendo uma boa pesquisa de quem é o seu futuro noivo ou noiva, né, que você quer se casar, você diminui muito esse risco. A dica muito óbvia, que não só eu, como a associação, os consultores dão, cara, liga para os franqueados atuais, liga para os ex-franqueados, pergunta o que eles acham daquela marca, né? O que aconteceu nas situações que você não gostou, que você gostou, se informe. Então você coleta informações e decide, depois olhando os números, inclusive valide os números junto aos franqueados, né? Porque também tem números que são às vezes a média, numa unidade muito boa, numa região muito boa, mas pode não ser na sua região. Não vai dar aquele número ou aquela margem de lucro que você está imaginando. Legal. E aí já vamos no mesmo assunto aí nessa linha. A Milene fez uma outra pergunta. Quais segmentos você achará promissores aí nesse novo normal? Então, acho que vão surgir muitas franquias de serviço, de vários tipos, né? Então, a Você educação. Vou fazer um parêntese. Você sabe, inclusive, você tocou num ponto muito legal. Você sabe que nos Estados Unidos, quem puxou essa informação foi uma live que eu fiz lá na BF. Teve um outro palestrante ali, a pessoa que estava participando da live, puxou uma informação nos Estados Unidos. Agora, durante a pandemia, está vendendo mais franquia de serviço. Porque geralmente é o serviço que permite você trabalhar remotamente, né? Então, Boa. vão vir negócios que vão oferecer isso, a oportunidade de você trabalhar de casa ou não ter que ter um ponto físico, porque os pontos físicos foram, na grande maioria, nas grandes cidades, foram impedidos de abrir a porta. Então, qualquer coisa que não dependa de um ponto físico, você já tem um ganho, né? E permite trabalhar neste momento e estar um pouco mais blindado a eventuais pandemias que venham pela frente, porque a gente não está imune a esse tipo de coisa. Pode acontecer novamente, né? Então, acho que é de serviço, e aí eu colocaria alguns mercados um pouco mais blindados, né? Óbvio que vai continuar tendo procura por educação, né? Tá. Mas, e por serviços, e por estética, mas vão surgir negócios como esses exemplos que eu dei aqui, que são inovadores, ninguém nunca tinha pensado tão claramente quando falava franchising. O pessoal pensa, né, em restaurante e até no educacional, mas não pensa tanto ali em franquia de broker de automóvel, né? Ou então de alguns nichos da saúde, podem ter vários nesses nichos da saúde, Eu acho que novos. você falou, né? Serviços é tão amplo que tem vários nichos ainda que nem descobriram o franchising, né? Então acho que é mais ou menos esse caminho aí. Talvez surjam oportunidades em alguns nichos específicos, né? E É, até e, lembrando na última crise que a gente teve aí de 3 anos aí, do crise política, etc e tal, que a gente teve aí, recente, né? Foi bem nessa época que surgiram, por exemplo, as grandes redes aí de clínicas populares. Né? Muita gente deixou de ter o seu convênio o médico plano. e Uhum. passou a contratar esse tipo de consulta mais barato ali, né? Então surgiu um outro mercado aí que nem existia antes, né? Até existia, mas não era desse jeito que é hoje, né? Muito mais sofisticado, muito mais organizado, né? O que isso aconteceu? É muito óbvio que essa pandemia acelerou as mudanças que já eram pleiteadas há muito tempo por vários segmentos. Você vê, estão regularizando ou regularizaram aí a teleconsulta. Até que ponto? Não sei. Mas vai continuar avançando uma teleconsulta. Vários serviços médicos, como análise de imagens, já podem ser feitos, já eram feitos remotamente. Então, vários outros mercados vão ter esse tipo de coisa. Às vezes você vai pegar aí uma franquia que é de, não sei, uma consultoria tributária feita remotamente.
Certo. Então, que já existe, né? Franquia tributária, mas assim, esse desvincular o negócio da expansão geográfica, porque é muito comum no franchise você ver a expansão geográfica e não e a reserva, inclusive, de alguns mercados. Você tem direito àquele bairro. Você não eu garanto que eu não coloco outra franquia naquele seu bairro, naquela sua cidade. E isso passa a ter menos importância e você passa a receber vários tipos de oferta de negócio que não estão vinculadas à geografia em uma reserva territorial. Legal, legal. E aí, assim, nesse novo normal que a gente tem falado, muita gente falando da tecnologia, né? Do papel da tecnologia, que o cliente ele está se digitalizando, que o e-commerce está sendo impulsionado, está sendo acelerado esse processo aí de digitalização, etc. e tal, né? E aí você consegue me dar alguns exemplos práticos aí de como que de como a tecnologia ela vai impactar o franchise no futuro? Já está impactando agora, vai continuar impactando. Vou dar alguns exemplos, né? Como é que como é que é o funcionamento do franchise geralmente? Você tem um momento que a marca ela faz a expansão, então ela está captando candidatos que são investidores que vão depois virar provavelmente um franqueado em uma determinada região. Depois disso, você tem uma relação contínua que tem a consultoria de campo, que geralmente são visitas presenciais naquele franqueado para saber se ele está operando tudo direitinho e ajudar o franqueado nas dificuldades que ele tem, seja uma dificuldade mais de gestão financeira, gestão de pessoas, padrão da marca, vendas. Começa a olhar esses itens e ver tudo que já dá para fazer remotamente. Então, uma grande mudança que eu acho que já está acontecendo o quesito colaboração. O franchise historicamente, uma coisa muito... Existe um padrão que você tem que seguir. E pouco se ouvia do franqueado. Aí vem uma crise dessa, que você precisa de... Todo mundo está no mesmo barco, você demonstra claramente que não tem como franqueador impedir que esse barco afunde e você pede ajuda dos seus franqueados. Então, eles via tecnologia diversas, seja via videoconferência, colaboração em documentos, telepresença, telemetria, realidade aumentada. Depois eu vou dar uns exemplos aqui que isso funciona, inclusive, como novos modelos de negócio. Você passou a ter mais colaboração dos franqueados nas decisões, usando a tecnologia apenas como ali um meio de comunicação, óbvio, mas novos negócios podem surgir, né? Então, um exemplo, uma franquia que tenha, se você quiser criar uma franquia ou participar de uma franquia que dá manutenção em algum tipo de equipamento. Você é a pessoa naquela cidade ou naquela área que vai até o local para dar manutenção em um tipo de equipamento, seja equipamento hospitalar, equipamento mecânico, alguma coisa assim. Você é o representante ali da marca naquilo. Você antes tinha que ser altamente capacitado, seja por EAD, por formas tecnológicas, para chegar até aquele local e resolver aquele problema. Certo. Você já consegue hoje ir munido de um equipamento, de um óculos, de uma câmera, ou até mesmo do WhatsApp, e você transmitir essa informação, a sua dificuldade para consertar aquele problema, para um especialista que está localizado em algum lugar distante e que é especialista naquele tipo de equipamento ou de problema que está acontecendo. Então, perfeito. Isso não era muito... E isso pode virar um modelo de negócio para várias coisas, né? A própria... E uma outra forma, no caso do franchise, uma outra forma de você prestar suporte. Né? Prestar suporte. Exato. O exemplo da consultoria. Uma das coisas que eu faço bastante aqui na empresa é a formatação de franquias. Então, uma das coisas que mais pesa hoje no DRE, no fluxo de caixa de um franqueador, é a estrutura dele, a equipe dele e gastos com viagem, etc. e tal. Desta forma, você consegue otimizar, até ganhar escala com um especialista, como esse que você falou, porque talvez se eu tivesse visitas presenciais para dar esse treinamento, eu precisaria ter uma equipe maior de especialistas, né? E que talvez se você fizer de forma remota, com essas tecnologias, você consegue otimizar e melhorar a rentabilidade do negócio, né? Sim. Um exemplo da consultoria de campo, que é esse suporte que você dá ao franqueado, antes ela era majoritariamente feita presencialmente, com a despesa de viagem, com a visita, com aquela agenda que dava para fazer, às vezes, 2 dias numa visita de uma unidade, ou uma tarde, e aquela correria do consultor de campo correndo as unidades naquela região. Você muda isso, primeiro, para um momento de colaboração e transparência, que você pede para o próprio franqueado aplicar uma ferramenta de consultoria de campo, um questionário, né, remoto, onde ele mesmo faz a autovistoria. Isso foi implementado em edifícios, por exemplo, em várias cidades. A autovistoria. Você faz a sua autovistoria, verifica os pontos que a franqueadora está colocando e deixa o consultor de campo muito mais remoto agora para fazer aquela consultoria relevante, mais top,
que é como é que faz para aumentar a minha lucratividade, o que será que eu estou fazendo de errado. Então, a coleta de informação com cara de auditoria, né? Luz queimada, temperatura de refrigerador, essas coisas, você pode deixar o franqueado fazendo remotamente. E numa dificuldade, digamos que tem uma dificuldade de fazer isso lá, você entra com uma realidade aumentada, que pode ser até, às vezes, uma coisa simples, como uma câmera, como a gente está usando aqui, e aponta lá para aquele equipamento ou para aquela informação que você não sabe resolver. Isso aqui está certo ou está errado? O que eu estou fazendo de errado aqui? Né? Seja desde a vitrine da loja ou a arrumação dos produtos na prateleira. Então, isso já está mudando. Já mudou completamente o perfil da consultoria de campo, que é um dos maiores custos dos franqueadores e é pouco percebido pelos franqueados. Porque a maior parte delas é aquela visão que o franqueado fica, ele vem aqui só para me marretar, né? Para dizer o que eu estou fazendo de errado. Não sobra tempo para a gente conversar de oportunidade, do que eu posso melhorar, aumentar a minha margem. Que é o que ele esperava. Né? Então, tem várias ferramentas que já ajudam nisso hoje. Várias de graça, inclusive. Legal, top mesmo. Inclusive, esse assunto aí, esse ano, abordaram isso na IFA lá, viu? Não sei se você ficou sabendo, mas abordaram exatamente essa situação na IFA. E o case lá deles era o seguinte: tipo, era um case da Ferrari, não, da Porsche. Da Porsche, em que você tinha um técnico específico que era muito especializado num assunto do motor lá, e que só tinha pouquíssimos caras especializados naquele assunto, daquele motor da Porsche. E que esse cara, ele fazia exatamente esse trabalho com realidade aumentada, e que ele conseguia dar suporte em qualquer lugar lá dos Estados Unidos, cara. Bem legal. Eu acho que traz insight de como que a gente pode aplicar isso no nosso franchise, né? Porque nós também somos um país para isso. Nós somos um país continental, né? E isso gera custos também muito grandes aí para as operações, né? Exato. Já tem solução para isso, como eu estava falando, Zé Carlos, que você já faz essa realidade aumentada, solução barata, se não me engano, em torno de $60 por especialista. Então, você tem lá na franqueadora 5 especialistas, você vai ter lá uns $300 de custo, mas olha quanto você economiza de viagem e de tempo dessas pessoas para dar aquele tipo de suporte. Que ele consegue, na tela, o que ele está vendo, ele mostrar para a pessoa que está lá na frente do equipamento exatamente onde ele tem que apertar uma porca, ou desconectar um cabo, ou fazer alguma coisa assim. Ele vai sinalizando o que ele está vendo aqui, a pessoa lá vê e age conforme ele está mandando, e aparecem sinalizadores na tela, na câmera do celular da pessoa que está usando lá na ponta aquilo. Legal, legal. O pessoal comentou aqui também, o Gilberto comentou, enfim, que outras pessoas comentou a respeito do ensino à distância, né? Você acredita que, de fato, essa moda vai pegar? Porque, assim, tem muita gente falando há muito tempo, né? Ó, ensino à distância, mas na prática mesmo, a gente via poucas coisas funcionando mesmo, né? A gente vê muito, por exemplo, EADs aí de franqueadoras que, enfim, muitas delas têm por ter, assim. Na verdade, não tinha um engajamento, não tinha, de fato, um resultado desse trabalho. Qual a tua opinião a respeito disso? A gente vai ver cada vez mais EADs de qualidade melhor, com pensamentos em gamificação, de fazer o engajamento aumentar, né? Gamificar é você dar algum tipo, colocar um gatilho mental ali que a pessoa perceba que está evoluindo naquilo, ou então a entrega de conteúdo personalizado, né? Eu vou entregar para ele um pouco mais de conteúdo que ele ainda não se mostrou tão apto, né? Tipo, onde ele tirou nota baixa, onde ele não está indo tão bem, você pode fazer, por exemplo, levantamentos iniciais de nivelamento. Então, você tem um nivelamento anterior e repete isso posterior, após a aplicação daquilo. Claro que você pode fazer isso já no presencial, né? Mas com o EAD, você tem que usar alguns recursos a mais. E esse é um deles. Legal, legal. Então você acha que o caminho do EAD é mais no sentido para você ter mais engajamento, essa questão da gamificação, de o cara conseguir ver a evolução dele, meio que para poder ter um engajamento melhor, é isso? Pelo que eu entendi? São várias tendências, né? Uma é tentar colocar uma gamificação dentro de um EAD. A outra são as micropílulas de conhecimento, né? Então, a coisa tem caminhado mais daquela aula maçante ou daquele treinamento maçante de 3 horas para uma frequência maior, você mandar vários conteúdos pequenos, por exemplo, vídeos de 1 minuto, durante o dia e durante a semana, e não fazer, senta a pessoa ali, ou remotamente ele tem que sentar e assistir 3 horas de treinamento. Você vai entregar isso aqui mais vezes. E vai entregar como? De preferência, claro que remoto, mas vai entregar mais o que ele não tem ainda um domínio. Se ele já tem um domínio lá de DRE, eu não vou sugerir para ele um conteúdo de DRE, eu vou sugerir um conteúdo que ele não domina, por exemplo, vendas ou gestão de pessoas, em pílulas de conhecimento. Esses micro treinamentos funcionam mais do que treinamentos longos, densos e que você faz com uma frequência menor, né? A ideia é aumentar a frequência e diminuir a massa que você entrega a cada momento, a massa de informação que você entrega a cada momento do treinamento.
Legal. O Eric, tem mais algum exemplo prático aí de como que a tecnologia aí vai ser utilizada aí nas redes de franquia? Seja uma aplicação para o franqueado ou para o franqueador, enfim. Tem. Assim, assinatura de contrato, assinatura digital, né? Até então ainda era muito, o Brasil ainda é muito tradicional, ele vai lá, assina, reconhece firma, carimba, né? Faz todo aquele conceito para você assinar um contrato. Nos contratos de franquia, esse tipo de contrato de franquia ou as coisas muito fortes do franchise, você já pode utilizar assinatura digital. Nas coisas que são um pouco menos fortes, por exemplo, eu faço uma consultoria de campo e quero o aceite do franqueado, que ele está ciente que eu dei um plano de ação para ele. Eu preciso saber que ele recebeu o plano de ação, ou então, quem é que recebeu o plano de ação? Foi o gerente da loja ou foi o franqueado investidor? Então, hoje, nossa ferramenta, por exemplo, já tem uma assinatura digital que você assina no próprio tablet, ou no computador, ou no celular, que você está ciente daquele plano de ação que você recebeu. Então, são exemplos de tecnologia que já ajudam nisso, né? E essa assinatura aí, por exemplo, que tem no Soluto, ele já tem uma validade legal, assim? Tipo assim, então, lá no futuro o cara falar que não recebeu o manual. Já posso utilizar esse comprovante que, não, você recebeu sim, tá aqui, entendeu? Para algumas, como eu falei, para algumas coisas, você ainda vai recorrer a uma assinatura digital que é equivalente ao do cartório. Não é o caso dessa. Essa a gente não entra como uma entidade de reconhecimento de firma, né? Ela é mais uma coisa de bom senso. E a gente tem a nossa garantia de que, se eu disse que alguém assinou, realmente aquilo não foi burlado, não foi, foi assinado pelo software, mas, claro, tudo é contestável, né? Até a assinatura tradicional ela é contestável. Sim, então, fica só nessa... A gente recomenda ainda que seja utilizado para coisas não tão... É só para não ficar aquela, mas eu fiz, não fiz. Não, tá lá, você assinou, tal dia. O Soluto está no meio do caminho dizendo que esse arquivo você assinou tal hora e realmente tem ciência daquilo ali com a tua senha. Se você deu a senha para outra pessoa, aí já é o mesmo problema que acontece em qualquer outro tipo de assinatura digital. Se você entregar a tua senha digital também para os outros, né? Os documentos compartilhados, por exemplo, que é você colaborar. Então, a tendência de colaboração é maior. Então, você... ou seja, uma outra tecnologia aqui seria o que o Google vem pregando há muito tempo, né? Um documento que você pode estar escrevendo na página 1, outra pessoa está escrevendo na página 2, ou então eu comecei o fluxo, fiz uma prévia de levantamento de dados, outra pessoa continua o fluxo validando um plano de ação e, por fim, o outro recebe a notificação e o último dá baixa de 3 pendências daquele plano de ação. Então, gestão de fluxo é uma coisa que informação, os sistemas resolvem muito bem. Porque isso tudo, se fosse um fluxo com uma folha de papel, agora você coloca um franqueador em São Paulo e um franqueado em Fortaleza, imagina esse papel indo para lá, voltando, ainda sendo rabiscado, um monte de gente preenchendo coisas naquele papel. Esse formulário fica impraticável. Então, a tecnologia nesse aspecto ajuda muito na gestão de fluxo e aí vai de todos os tipos de fluxo. Um outro exemplo, peça de marketing. Você quer pedir, eu quero uma peça de marketing, um banner para publicar no Instagram da minha franquia, né? Mas que o franqueador tem que me dar a arte modelo personalizada e dentro do padrão que ele estipulou. Eu abro uma solicitação via sistema, isso cai para a pessoa de marketing da franqueadora, a pessoa rapidamente personaliza a peça, devolve para mim, eu faço o download ou jogo direto para o meu Instagram. Então, é um fluxo que usa uma ferramenta digital para não ter que ficar com outras diversas ferramentas desconectadas. E tem várias desse tipo de fluxo que quem está no meio do caminho ou em uma dessas pontas não é alguém tão intrínseco ao ecossistema. Não é um franqueador, um franqueado, um consultor de campo. É, às vezes, um fornecedor. Então, a gente tem um parceiro, por exemplo, que você pega uma peça de marketing aqui, dentro da ferramenta, a franqueadora aprova aquela peça de marketing e isso segue para uma gráfica que realmente executa a impressão daquele folder, daquele banner e manda por correio para o franqueado. E até o fluxo de pagamento desse material não passa pelo franqueador, é direto com aquele fornecedor. Só que a franqueadora, em algum momento, tem que aprovar aquele fluxo. Então, várias situações de fluxo são feitas via sistema hoje em dia e tem otimizado muito. Que legal, que legal. Inclusive, uma das coisas que a gente tem feito aqui, Eric, que tem dado muito resultado, é fazer um manual colaborativo, cara. O que é um manual colaborativo? Que a própria rede ajuda a construir ele, a melhorar ele. Né? Então, até mesmo nessa ferramenta que você falou aí, utilizar, assim, por exemplo, trocas de experiências. Pô, às vezes tem um franqueado lá em Salvador que fez uma ação comercial legal, que deu resultado, que serve para o cara de São Luís. Só que muitos deles têm pouquíssimas oportunidades de compartilhar isso. E de documentar também como ele fez.
né? Às vezes fica muito na mão do consultor de campo levar a informação de um para o outro, né? Não tem um lugar formal em que as pessoas podem interagir, que podem acessar a informação, né? E a gente tem feito isso e tem dado bastante resultado, cara. Isso é um ponto legal que você colocou, que tem a ver, é um exemplo prático da colaboração, é que geralmente o franqueador ele se vê pressionado em todos os seus departamentos, né, no marketing, na logística, na expansão, na consultoria de campo, em operações, para que ele resolva as coisas, resolva os problemas, né? Então o franqueado geralmente assume a postura de o franqueador tem que resolver isso e o franqueador fica com aquela sobrecarga de coisas. As gente que são mais simbióticas e colaborativas, elas perceberam que tem muita gente boa dentro da própria rede, franqueados. Então, um exemplo claro, tem que homologar uma embalagem nova. Uma opção era, olha, nossa embalagem é horrível, o franqueador se vira para achar um fornecedor com uma embalagem nova, ou fazer uma arte nova, uma embalagem reciclável. O franqueador ia gastar tempo e equipe pesquisando fornecedores, fazendo testes de prova, de bosta, aquilo tudo, ia chegar e não ia agradar a boa parte dos franqueados, talvez. Como é que inverte e vira uma rede colaborativa que tira do franqueador a boa parte do peso e engaja todo mundo? Monta um comitê de franqueados para embalagem ou para homologação de produtos, o que for, e convida quem quer participar disso. Alguns vão dizer, eu tenho experiência com isso e gosto desse tipo de coisa, já tive uma gráfica, eu entendo de corte, de dobra, de faca e tal, eu quero participar disso, porque eu vou ajudar a comprar isso melhor. E o franqueador deixa esse grupo resolver e escolher, ele só dá uma palavra final, dá uma opinião durante esse fluxo de aprovação. Mas a maior parte do trabalho vai ser feita colaborativamente pelos próprios franqueados que entendem muito daquele assunto. Seja uma embalagem, seja uma homologação de uma empada nova de chocolate que vai ser, pode ser, né, um novo produto do mix de uma rede de alimentação. Então, e você olha como você tira o peso do franqueador dessas decisões, engaja todo mundo e economicamente você viabiliza muito mais negócios serem franqueados, né? Porque o franqueador ele tem uma estrutura de custo muito cara comparado com a estrutura de uma unidade. Né? Legal. Olha, vamos responder umas perguntas aqui da galera? Claro. Vamos lá. Carolina aqui está perguntando. Na franquia, o dono precisa colocar a mão na massa? Como em qualquer loja independente? Olha, a primeira resposta eu diria que sim. Isso vai variar de franqueador. E vai ter que trabalhar bastante, viu? Para ganhar dinheiro. O franqueador, ele geralmente ele vai te dizer isso. A gente procura um operador, né? Ou um investidor. Então, geralmente a gente procura um operador investidor, mas o cara tem que operar, ou tem que ter alguém que opere. É muito pouco comum se encontrar franquias que a operação não é feita pelo franqueado. Então, sim, eu diria que a maior parte dos casos, o que um franqueador procura é um candidato que tenha a capacidade de operar aquilo, de preferência em tempo integral. É muito comum você ver isso também nas fichas iniciais de qualificação, essas perguntas. Você vai ter tempo de operar? Né? Você tem experiência com isso? Você quer fazer um Discovery Day, que é você ir até uma unidade dessa e passar um dia operando, botando a mão no hambúrguer, então, assistindo uma aula, fazendo aquela operação, sentindo aquele dia inteiro, para ver se isso tem a ver contigo. É a história do casamento. É muito melhor você dar uma convivida antes, eu acho, do que ter a surpresa das escovas de dentes depois que você se muda, né? E, aliás, você fez uma analogia muito assertiva, que eu também faço outra, que é o seguinte: se a relação franqueado e franqueador é um casamento, a COF é o anel de noivado. Então, se você tem uma outra parte dando uma noite de noivado para todo mundo desesperado para casar, fica aí a dica, hein? Eu acho que isso... Eu ouvi uma vez essa pergunta, assim, mas você deve conhecer o Pedro Melo, né? Da World Franchise. Ele recebeu essa pergunta numa palestra que a gente ofereceu aqui na Feira do Rio, ele estava lá palestrando. No final da palestra, a pessoa, mas e aí? Qual que eu compro aqui na feira, né? E é uma pergunta muito difícil de você responder. Ele conseguiu resumir, acho que muito bem, né? Geralmente, o melhor franqueador é aquele que vai investir o maior tempo possível para saber se você tem o perfil que ele quer. Perfeito. Aquele que quer só o seu cheque rapidamente, provavelmente... Desconfie. Desconfie, né? Não que ele tenha muita percepção de ver que você tem o perfil ideal, mas o que mais empenhar esforços em te filtrar, saber se é você ou não, né, em te escolher e ver a aderência que você tem com aquele negócio, esse provavelmente é uma franquia melhor do que a que não teve esse trabalho. Tem um usuário que chama Fed Gorelic, que ele está perguntando como uma nova franqueadora pode fazer o controle do faturamento do franqueado.
Vamos falar um pouquinho da ferramenta, né? Como que vocês fazem isso hoje lá no Soluto, por exemplo? As franquias que têm financeiro conosco, algumas, assim, metade mais ou menos tem um financeiro conosco, outra metade não tem. É uma ferramenta mais na franqueadora e a outra metade usa na rede inteira. Então, por exemplo, de um acadêmico, né? Aquele aluno que é aluno de um franqueado, né? Que está lá, ele paga um boleto emitido pelo Soluto. Esse boleto concilia e tramita, ou cartão de crédito, né? Ele tramita tudo por sistemas nossos. Chega essa informação, ela, por contrato, a franqueadora, ela deixa claro, ela tem o direito de saber quanto você está faturando, porque a maior parte dos modelos de franchise, o royalties é em cima do faturamento bruto, né, ou líquido, mas geralmente sempre o faturamento bruto do franqueado. Então, ela precisa saber que se você faturou 10 mil, 80 mil ou 200 mil, que é em cima disso que vai incidir o royalties, que é o que remunera a franqueadora para ela te prestar os serviços e o licenciamento da marca e do modelo de negócio. Então, essas informações, elas todas vão para a nuvem, né? E o franqueador tem o acesso a essas informações direto por um painel dele que ele acessa pela nuvem. Mas tem também, tem aquela parte do BI, não tem? Que você acessa os dados do franqueado, enfim, tem essa parte, não tem? O BI, ele é uma terminologia para você meio que consolida vários indicadores, né, a base de Business Intelligence do negócio, onde você tem mais tendências ali. Então, eu tenho uma ideia, você está crescendo um determinado tipo de uma categoria de produto está vendendo mais do que a outra, se teve um pico em alguma coisa, se teve desabastecimento de algum tipo de produto do teu mix. Né? As centrais de compra também, a gente tem ferramenta de central de compra integrada, então o franqueado pode pedir por dentro da ferramenta e isso chegar até fornecedores que estão integrados ou o fornecedor de insumo não está integrado, ele pode receber isso por Excel, por e-mail, por exemplo. Mas o principal ali é se existe um amparo legal, e a maioria tem, para ela informar o quanto você fatura. Né? E até te dar essas informações. A maioria delas também gosta, e é útil, você passar para o franqueador corretamente o quanto você está gastando. Porque é a diferença, né, entre o que você recebe e o que você gasta, que você detecta ali qual é o seu lucro, se o seu lucro está bom ou está ruim. E também quando você passa o quanto você está gastando, você consegue mostrar para ele, e ele fazer um comparativo, de será que você está gastando muito com folha de pagamento, ou com aluguel, ou com insumos fora do padrão? Porque tem umas médias esse mercado. Quase todo segmento tem a sua média. Né? A alimentação gasta até X% com os insumos, tanto por cento com o pessoal, tanto por cento com o aluguel. E na educacional isso muda um pouco. Então, o franqueador sabe isso melhor do que um franqueado olhando isoladamente. Ele consegue ter a visão da rede inteira. Né? Isso é o que é o tal do DRE. Né? O DRE ele consolida toda a parte de receitas e despesas e a parte das amortizações para você ter uma noção ali se está dando resultado ou não no final do mês. Legal, legal, muito legal. E deixa eu te falar uma coisa, além de tudo isso que você já falou até agora do Soluto aí, o que mais que tem de legal lá na ferramenta? Aliás, galera, para quem não conhece Soluto é um dos principais softwares aí de gestão de redes de franquia no mercado brasileiro, né? E além disso, ainda também tem toda uma parte de PDV, né? Certo, Érico? Eu tô falando besteira? Sim, não, franquia de moda, franquia de alimentação, alguns mercados presentes, a gente tem a parte do ponto de venda também. Igual também temos a ponta, né? Alimentação mercado também? Que é de serviço. Alimentação tem, mas também? não é um forte da gente. Tem alguns clientes de alimentação, mas não é o nosso forte. Tá, então é mais moda, mais a parte de produtos mesmo. Legal. Tem de serviços? Parte de serviços ou ainda não? Serviço é o que tem até mais, eu diria que tem mais. Mais da metade da nossa base são empresas de serviço, desde educacional, estética, odontologia. E qual que é o módulo que a galera mais usa do software? E por que você acha? Assim, se eu for olhar só o franqueador, o módulo mais utilizado é a expansão, que é o módulo que os franqueadores utilizam para controlar e ajudar a crescer mais rapidamente, né, a sua própria expansão, que é vender franquia, basicamente. O módulo comercial de um franqueador é a expansão, é ele fazer essa venda. Né? Quando você vê o lado do franqueado, o que eles mais utilizam, é o que faz ele também ganhar dinheiro. Então, ele vai utilizar ali para cadastrar o aluno, para emitir o boleto do aluno, e utiliza um pouquinho menos aqueles que, infelizmente, não é a cultura brasileira, não tem muito disso, né? Quer analisar resultado, analisar onde está indo bem. Então, o cara se preocupa muito em saber o quanto entrou de dinheiro, mas não em quanto sobrou. Então, você vê equívocos, infelizmente, muito comuns, como entrou um dinheiro, o cara vai lá e troca de carro. Mas calma, esse dinheiro que entrou, você vai ter que pagar contas. Aí ele troca de carro, uma semana depois ele não tem dinheiro para pagar o salário da equipe, ou então para comprar um material, produto, ou pagar o aluguel. Aí tem que vender o carro rapidamente.
ou então se entrar no endividamento que ele não estava esperando. Por uma falta de cultura realmente no Brasil. Por isso que eu digo, não é um módulo tão utilizado, porque a cultura brasileira não utiliza muito, digamos, o contas a pagar e a gestão financeira, mais focado no recebível, que é o que adianta a vida dele. Ô, Eric, você que é um especialista em tecnologia, qual a tua opinião a respeito de inteligência artificial no franchising? Né? Como que você acha que a gente vai ser impactado nisso aí, na gestão das redes, enfim? Cara, essa pergunta é cabeluda, essa pergunta é difícil, assim. Já tem muito... Tava muito facinho, pô. Falando que isso por cada operador ou não. Vamos avançar esse negócio. Vamos lá, assim. Eu sou um cara de tecnologia um pouco conservador em alguns sentidos. Né? Você vai numa IFA, numa NRF, nessas feiras, né, internacionais, você vai ver a maior parte da feira é isso, né? Tecnologia. É tecnologia. Aí, primeiro ponto, você tem que tropicalizar. Você tem que saber o que serve para o Brasil e o que não serve. Perfeito. Então, aquilo que serve numa cidade ou numa nação mais segura, talvez não sirva para o Brasil. Né? Ou um robô de entrega na rua. Você consegue imaginar um robô de entrega na rua no Brasil, pelo exemplo? Não. Brasil, fosse o Brasil inteiro. Não. Até o sertão, eu conheço. Você consegue imaginar um robôzinho da Amazon ou do Rappi andando nas calçadas? Não, eu te digo mais, assim, não sei longe. Esses patinetes aí que estão espalhados na cidade, na minha opinião, já não está mais funcionando, porque você olha aí, cada coisa que está acontecendo aí, nego roubando, enfim, tem um monte de coisa aí, viu? Por trás aí. Então, esse exemplo de um robô, ele também se aplica à inteligência artificial. Ainda existe, são profissionais caros, são tecnologias caras, principalmente caras, pessoas envolvidas, para você conseguir ter um retorno disso é difícil. Não é qualquer projeto que cabe você investir em inteligência artificial que você vai ter um retorno de investimento. Então, isso é um ponto. O outro ponto é a tropicalização. Nem tudo serve para o Brasil. Nem tudo serve nem para a legislação brasileira. Durante muitos anos, só para você ter ideia, você ia em qualquer lugar do mundo e o garçom trazia a maquininha de cartão de crédito na sua mão, na sua mesa para você pagar. Até alguns anos atrás, e hoje, em alguns estados, você ainda tem proibição, você tem que ir ao caixa, porque a maquininha tem que ser por fio, conectada ao computador da loja. Não, tem lugar que não aceita máquina ainda! Não, isso por opção do lojista, mas tem lugar que a lei proíbe que você tivesse. Aí, lei? Eu não sabia disso. A lei proíbe. Aí tem o remoto. Exceção. Aí liberaram só alimentação e farmácia, você vir com o entregador até a tua porta com a maquininha sem fio. Onde isso é em alguns estados ainda assim. Pernambuco. Nossa, você ainda tem tecnologias, por exemplo, Natal tinha isso até um pouco tempo. Você tem Santa Catarina com a tecnologia fiscal, que ainda obriga aquelas impressoras fiscais de memória fiscal, que é um... Ou seja, aquilo que você vê dentro de um avião da Gol, o cara passar a maquininha, emitir um cupomzinho daquele barzinho cereal que você comprou dentro do avião da Gol, é proibido em Santa Catarina. Aquilo não existe. Não poderia existir aquilo no estabelecimento de Santa Catarina. Então, ainda tem muita coisa que a gente fala de tropicalizar, que a gente olha e fala, tá legal, isso aí, claro, não vai poder colocar no Brasil ainda. Né? Então, isso é infelizmente, uma desilusão, né? Drones, por exemplo, aquilo eu chego a rir, né? Esses episódios de drone entregando alguma coisa. Imagina um drone entregando alguma coisa no Brasil, são pouquíssimos lugares que seria minimamente possível até chegar a primeira marimba de um menino com a linha, uma pedra que vai derrubar o drone. Né? E fora os problemas reais, né? O teto do edifício é uma coisa, ninguém acessa aquilo, né? Você vai parar no meio de uma rua de uma comunidade, você tem fio, você tem aquele monte de coisa, não funciona. Na prática é para fazer um buzzzinho ali, né, de possa via WhatsApp, divulgar com uma marca que está por trás daquilo, mas não é algo real ainda. Né? Então, e na inteligência artificial tem muita oportunidade, mas ainda tem... dá para hoje já começar a ter assim, dá para utilizar para pesquisas, encontrar informação. Assim, a gente criou uma parte de inteligência artificial que ajuda na nossa base de conhecimento a entender qual é o conteúdo que eu tenho que entregar para o usuário. E ela aprende com cada mais pessoas que utilizam, fazendo uma pergunta, por exemplo, como eu vejo meu status de cartão de crédito, como eu faço um estorno de um cartão para um cliente. Essas perguntas que as pessoas estão fazendo na nossa base de conhecimento, ela aprende cada vez mais e ela também desaprende, que é uma coisa curiosa, porque a mente humana ela também desaprende. Tem equívocos de aprendizado. Então, a gente programou, por exemplo, ela começa a desaprender coisas depois de um ano, se for pouco relevante, se aquilo não teve volume
de aprendizado constante naquilo. Vou dar um exemplo. Você vai no Mercado Livre, no site de e-commerce. O e-commerce é uma boa, similar a esse exemplo que eu estou comentando. E digita lá assim, né? Bike infantil. Você digitou bike, não bicicleta. Mas o produto está classificado como bicicleta. Mas aí apareceu uma bicicleta na listagem, a pessoa clicou. Então ele acabou de aprender que bike infantil tem alguma coisa com bicicleta. Aí você bota lá, bike de menina. Aí ele já sabe que bike agora já tem a ver com as bicicletas. Mas de menina não tem, mas apareceu a azul e a rosa. O cara pegou e clicou na rosa. Ele acabou de aprender que a bike rosa tem a ver com menina. E assim ele vai aprendendo com o uso, né? E se houve um equívoco ali de 3 ou 4 pessoas clicaram em bike de menina e clicaram na de menino, depois de um ano, se aquilo foi um equívoco, ele começa a esquecer e não sugerir mais aquele item, né? Então isso é um exemplo de aprendizado de máquina, né? Que a máquina vai aprendendo e usando isso a favor, seja de um e-commerce ou de uma base de conhecimento, de uma sugestão de produto, né? Quem comprou isso, eu sugiro comprar aquilo. São simulações dessa mesma coisa, né? Desse aprendizado de correlacionar coisas, que é o que o cérebro faz muito bem, né? Essa conexão que ele consegue fazer com palavras, coisas, objetos, formas, e dar algum sentido para isso na interpretação. Legal, legal. Porra, que legal. A gente tá caminhando pro final aqui, né? Quase já 50 minutos. Só marcar a presença aqui da galera que tá participando. Pô, a gente teve bastante gente que assistiu hoje a gente aí, viu, Eric? Tem o Pablo, o Pablo, inclusive, fez uma pergunta aqui. McDonald's é pioneiro nisso? Nisso o quê, Pablo? Eu não entendi a pergunta. Deve ser... Enfim, vamos ver o que ele vai responder aqui. O Henrique tá falando aqui que alguns estados eles obrigam TEF, não liberam POS, né? Que é o que você tá falando. Exatamente. A Luísa falou que Natal também tem lugares como esse aí. Sim, em Natal, por exemplo, você já pode migrar para tecnologia nova, mas ainda está em vigor você usar a antiga. Então, o estabelecimento que tem a antiga, você ainda tem que ir ao caixa, né, fazer aquele pagamento. Aos poucos, é tudo muito lento. Tem mais de 10 anos que essa transição está acontecendo e ainda não terminou. Ah, tá. O Gilberto aqui tá falando que o Brasil não é para principiantes. A galera ia derrubar os drones, é aquele assunto que você falou. Ó, o Arthur tá assistindo a gente aí. Enfim, tem uma galera aí, viu? E aí é o seguinte, ele respondeu aqui, o Pablo, dos totens de autoatendimento, né? Qual a sua opinião a respeito disso? É que, na minha opinião, é muito legal. Eu gosto bastante. Aliás, eu tenho um modelo de autoatendimento de supermercado que eu gosto mais ainda. Eu acho melhor ainda. Lá nos Estados Unidos, quando eu vou lá no Walmart, lá só vou nesses daí, autoatendimento. Porque é o seguinte, não sei qual é a sua opinião. Eu gosto do bom atendimento, mas eu odeio o mau atendimento. Então, na média, como nós temos um péssimo atendimento no Brasil, eu prefiro ser atendido pela máquina. Quando funciona, é ótimo. Claro que o deles funciona, mas você vê agora, no momento desse de não querer tocar no lugar que o outro tocou, o autoatendimento também é um problema de contato. E há muito tempo, o restaurante aqui no Brasil é uma coisa que não tem muito, ainda não sei porquê, mas assim, em cima dos restaurantes, aquele menu digital em cima da mesa do restaurante, que fica passando, ó, quando terminar tem a sobremesa, fica passando foto de produto, tem game para criança, para entreter a criança no restaurante, e você por ali pede coisas ao garçom, pra você ficar levantando o braço chamando, você fecha a sua conta e você ainda passa o cartão de crédito ali e paga a sua conta. Isso é uma tendência? Quando os restaurantes voltarem a poder operar e tiverem seu fluxo normalizado. Mas existe uma coisa que não foi, falando aí do Pablo, o totem de autoatendimento, e se o meu próprio atendimento, no caso do McDonald's, fosse o próprio celular dentro da loja? Eu abro ali, ou eu escaneio o QR Code para já vir rapidamente o cardápio do meu celular, eu tenho que ficar digitando o link de onde é essa loja, escaneou o QR Code, está lá fixado na parede, já abre, eu escolho os itens, dou o OK e faço um pagamento por um meio digital. Ou faz o pagamento até pelo QR Code, né? Que tem agora o PicPay, que os caras já estão fazendo isso, né? Exatamente. Você vê que na China isso é brutalmente difundido, né? Principalmente com o WeChat lá, um aplicativo tipo WhatsApp, que é muito comum na China. Aqui no Brasil ainda não é. Eu acho que o WhatsApp vai vir, vai ter uma barreira regulatória, vai quebrar o mercado, assim, vai dar um problemão quando ele chegar, nesse sentido. Mas quando chegar, com certeza, eu, por exemplo, sou o que vou usar, né? Com certeza. Eu também estou usando bastante agora. Até para essa questão de não ficar, né? Digitando e tal, né? É isso aí, cara. Pô, muito obrigado, viu, Eric? Foi top demais a conversa aí, várias dicas, várias informações aí, muito legal. Se você quiser passar uma mensagem final para a galera aí, fica à vontade. Eu acho que a mensagem final é
se vocês forem entrar em alguma coisa de franquia, pesquisem bem, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, eu sou um fornecedor no mercado, né? Mas a gente acompanha muito de perto isso. A gente sabe que às vezes é o dinheiro que você juntou a sua vida inteira, né? Com aquilo. Então, ser prudente, fazer o dever de casa direitinho, escolher uma marca, uma rede que tenha a ver com você, que tenha aderência e provavelmente esteja alinhado com os seus propósitos, seus valores, e você vai ter muito mais satisfação em trabalhar e colaborar com essa rede por um longo casamento, porque é um casamento. Pô, Eric, muito obrigado mesmo, viu, cara? De coração nada. mesmo, valeu aí pelo tempo, muito legal a entrevista. Eu tenho certeza que a galera curtiu muito aí. Pessoal, últimas mensagens aí finais aí, para quem não conhece, ó, lancei um livro, hein, ó, Franquias Vencedoras, já tá na Amazon, então você pode baixar também no seu Kindle lá, já tá disponível, então vou fazer um jabazinho aqui, corre lá na Amazon para você comprar. E também, toda semana tem vídeo lá no canal José Fugisse. Se você não se inscreveu ainda, você está querendo investir numa franquia, você quer dicas, corre lá, se inscreve no canal, toda semana vai ter um vídeo novo lá para você, beleza? Eric, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado. Próximo, hein? Obrigado, um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.